Boa tarde, pessoal. Daniel Barbosa mais uma vez aqui. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco com o tema: por que devemos aceitar os processos da vida, os processos, as provações, os desafios que o Senhor nos propõe todos os dias. Por que devemos aceitar isto? E aí, para poder eu iniciar com vocês essa conversa, dizer para vocês por que devemos aceitar, eu quero contar para vocês uma história que muitas pessoas já escutam, já ouvem, já sabem de qual é salteado, a história de Davi. Mas aí eu quero contar para vocês uma perspectiva um pouco mais diferente, algumas características de Davi que me chamam muito a atenção, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia de hoje. Davi era um jovem que era o mais novo da família do seu pai, era o mais novo, e ele, por ser mais novo, ele estava apacentando as ovelhas no campo. A primeira coisa que Davi ele teve na sua infância, a primeira coisa que ele obteve assim de segurança para si, foi temer a Deus. Foi a primeira coisa que ele teve, foi temer a Deus. Quando ele começa a temer a Deus, ele começa a ter agora experiência com Deus. E essa experiência com Deus, lá na frente, vai ter um fruto muito incrível. A primeira coisa que ele vai ter é experiência com Deus. A oração, a humilhação, a buscar constantemente esse Deus maravilhoso e incrível, que é o Deus de Israel, que ele está presente em todos os lugares da terra. E aí, quando ele começa a ter essa experiência com Deus lá no campo, e dentro da sua casa também, com seus ensinamentos, seus pais, e aí quando ele começa a ter, ele guarda aquilo dentro do seu coração. Foi a primeira coisa que Davi obteve, foi temer a Deus, a experiência com Deus. A segunda coisa que Davi obteve foi responsabilidade. Responsabilidade é o que faz a pessoa se tornar homem. O homem, ele só se torna homem quando ele tem agora responsabilidade. Se ele não tiver responsabilidade, ele ainda não é um homem. Me desculpa dizer dessa forma. O homem só é homem quando ele tem responsabilidade. Porque ele vai amadurecer, ele vai crescer, ele vai ser maduro e ele vai fazer o quê? Construir seu lar, sua família, sua carreira. Ele vai ter agora responsabilidade. E Davi agora teve a sua responsabilidade para tomar conta daquelas ovelhas. Essa era a missão de Davi na sua infância, tomar conta de ovelha. A terceira coisa que Davi obteve na sua infância, primeira coisa, ele teve a experiência com Deus, que começou a temer a Deus. Segunda coisa, responsabilidade. E a terceira coisa que Davi obteve, sabe o que foi? Protetor. Davi era um jovem protetor das suas ovelhas. Ele era um homem, um jovem, que protegia as suas ovelhas de qualquer perigo que sobreviesse. Certa feita, um urso teve a ousadia de pegar uma ovelha. Não deu bom para ele não. Davi foi para cima dele e o matou. Davi foi para cima dele para proteger aquela ovelha e o matou. Outra feita, um leão muito ousado foi lá, não tinha o que fazer da vida, né? O leão foi lá e pegou a ovelha. Não deu bom para ele. Davi foi para cima e pegou a ovelha da boca daquele leão e o matou. Porque na sua raiz, no seu sangue está lá escrito protetor. Ele foi lá e protegeu. Então ele temia a Deus, tinha a experiência com Deus, tinha responsabilidade e agora ele era um protetor. E aí, sendo o protetor daquelas ovelhas, certa feita Deus disse para Samuel: olha, Samuel, eu vou separar um dos filhos de Jessé para ser rei em Israel, vou ungí-lo. E aí quando Samuel vai na casa de Jessé para ungí-lo como rei, Samuel simplesmente disse, quando veio os filhos de Jessé,
certamente quando olhou primeiro, isso aí, Deus, é o teu, um homem forte, musculoso, boa aparência, isso aí é o servo do Senhor que vai ser ungido. O Senhor disse, não, não é isso aí não, Samuel. Aí veio o segundo e o terceiro, Samuel, não é isso aí não. Aí Deus chegou a um ponto que Deus disse, Samuel, olha, para de atentar para a aparência, Samuel. Para com isso, menino. Eu não olho a aparência não, rapaz. Eu não olho o que está na vista não, porque ele é musculoso, porque ele é forte. Não, eu não olho isso não, Samuel. Eu olho o íntimo. Eu olho lá dentro do coração. Não me importa a aparência física não. O que me importa é o que está lá dentro do ser da pessoa. E eu conheço quem é que eu vou botar como rei. E aí Samuel olhou assim, quando passou os filhos todinho, não tem mais ninguém não, não tem, ainda tem aquele jovenzinho, o mais novo, tá lá tomando conta das ovelhas, chame ele, a gente só vai sentar na mesa quando ele chegar. E aí quando chamou, chegou Davi ali, Davi se assentou lá, não sei se Davi estava todo sujo, sei que ele chegou lá, talvez fedendo não, o cheiro das ovelhas, né, que está no campo. E aí quando Samuel olha para ele assim, sem muita aparência, mas muito, embora a Bíblia diz que ele tinha uma boa aparência, mas pequenininho, não era semelhante aos seus irmãos, vamos dizer assim. Mas quando Samuel viu, Deus disse para ele, é isso aí. E aí ungiu Davi como rei de Israel. E aí começa a história de Davi, entendeu? Como ele faz para crescer. Certa feita, está havendo guerra em Israel. E os filisteus sempre desafiando Israel, dizendo, gritando, olha, se alguém aí de vocês vier para cá guerrear comigo, quem vencer, a gente vai servir a vocês. Mas se a gente vencer, vocês vão servir a gente. E ninguém queria descer para guerrear contra esse filisteu. E aí o que acontece? Jessé manda alguns alimentos para as pessoas que estão na guerra através de Davi. E quando Davi chega no acampamento, ele ouve uma voz gritando, chamando para brigar com o filisteu, Golias. E Davi, quando ouve aquilo dali, ele fica indignado, porque ele não aceita, é inadmissível para ele aceitar alguém querer desafiar o exército de Deus vivo. Ele não aguentou de ouvir aquilo e dizer, não é possível não, como é que esse cara não tem noção de quem é esse exército não, ele não tem noção de quem servimos não. E aí Davi disse, ouvi um comentário que se alguém guerreasse contra ele, ele iria ser abençoado, a sua família não iria pagar imposto, iria casar com a filha do rei. E Davi disse, rapaz, eu vou querer. E aí quando Davi vai até o rei, pedir permissão para colocar, e o rei aceitou. Porque Davi chegou para ele, olha rei, é o seguinte, me permita eu guerrear contra ele. E aí o rei olhou para Davi, a aparência física dele, e disse, meu filho, calma aí meu filho, calma aí. Ele é experiente de guerra desde a infância, ele é experiente de guerra desde a infância. Você não tem experiência, já pegou em alguma espada, já botou um escudo, qual é a experiência que você tem? Aí Davi chegou o momento dele e disse, olha, rei, vê só, a minha experiência realmente é no campo, eu nunca fui de brigar em guerra, experiência no campo, mas é o suficiente. Tenho experiência com Deus, tenho experiência no campo. Uma vez um leão veio pegar minha ovelha, eu não tive demora, fui para cima do leão, matei o leão. Outra feita, um urso veio pegar a ovelha, fui para cima do urso, matei o urso. Essa é a experiência que eu tenho. E eu não admito esse cara querer desafiar o exército de Deus vivo, não. E aí o rei, tudo bem, vamos lá. Botou a armadura, sentiu-se confiança em Davi, colocou a armadura. Depois que colocou a armadura, Davi não conseguiu se mexer. Disse, Davi, não dá não. Com essa armadura aí, não dá não, não vai... Não dá não. Deixou isso sem armadura mesmo. E aí Davi pega 5 pedras, um seixo do riacho assim, e vai para cima. Quando Golias vê ele, diz assim, mas rapaz, eu pedi um homem para guerrear comigo, vem mandar um menino. Aí Davi diz para ele, bem ousado, dizendo assim, tu vem contra mim com arco, com espada, com lança, com escudo, com couraça, tu vem comigo muito preparado, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel, a qual tu tivesse a ousadia de enfrentar.
Davi, Golias olhou assim: eu vou pegar o teu corpo, dar para as aves do céu. Davi, ó, girou a pedra, girou e pum, na cabeça, na testa do Golias. Ele caiu, Davi pegou a espada dele, decapitou a cabeça dele e assim ganhou aquela guerra. E o que eu quero dizer com isso, pessoal, para vocês nessa tarde? Eu quero dizer para vocês que o processo é necessário. A experiência com Deus é necessário para te amadurecer, para criar responsabilidade, para criar em você confiança. É necessário. A experiência com Deus faz você crescer profissionalmente, crescer como pessoa, como ser humano. A experiência com Deus para você chegar em lugares que você nem imagina. Então, na minha área como profissional, sou serralheiro, passei por muitas dificuldades e aí ainda passo, nunca deixei de passar, mas no comecinho foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Mas com Deus deu tudo certo, deu tudo certo. Eu lembro que quando eu entrei na minha primeira metalúrgica para trabalhar, o gerente na primeira entrevista disse assim para mim: olha, eu não te conheço, mas eu vou apostar todas as minhas fichas em você. Naquela época eu só ganhava R$40, R$50, às vezes por semana, e às vezes não sabia o que era dinheiro. E na época o salário era R$600. E aí quando eu entrei para trabalhar na metalúrgica, começou a fazer muita hora extra, meu salário foi para quase R$1.000, eu endoidei o cabeção, fiquei assim, meu Deus do céu, que é isso? Que eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E aí eu, besta, inocente, perguntei assim ao pessoal: quer dizer que se você trabalhar muito, você ganha mais dinheiro? O cara olhou assim para mim com um olhar de desprezo. Claro, né, irmão? Irmão, quando me disse isso, eu me empolguei de uma forma tão grande, que eu ficava pedindo os encarregados para fazer hora extra direto, sábado, domingo, feriado, o que tivesse, eu tava lá me dedicando. Entrei como ajudante. No terceiro mês viram que não dava para eu ficar como ajudante, porque eu tava fazendo a mesma coisa que os profissionais de caldeireria estavam fazendo. E aí colocaram um ajudante para me ajudar e eu comecei a desenvolver muito rápido. No terceiro mês aumentaram o meu salário e aí eu fiquei muito empolgado. Aí Deus falou comigo e disse: filho, eu vou te tirar daqui. Vou te tirar daqui e vou te colocar em uma outra empresa. E quando você chegar lá, muitos vão querer te tirar de lá, mas somente eu, no meu tempo, vou tirar você de lá. E aí, depois de um ano, o gerente disse assim para mim, Daniel, eu vou sair daqui e vou para uma outra empresa. Você pede demissão, perde tudo e vai comigo. Eu disse: eu peço demissão, perco tudo e vou com você. E aí foi o processo que eu tive que passar, porque o Senhor falou comigo. E aí o que acontece? Eu aceitei o que o Senhor falou. Depois de um ano, a promessa do Senhor se cumpriu. Ele disse isso para mim. Depois de 3 meses que ele já estava na outra empresa, ele veio para mim e perguntou: Daniel, e aí? Vai comigo? Pede demissão, perde tudo e vai comigo. Eu disse: eu peço demissão, perco tudo e vou com você, porque o Senhor já falou comigo. E aí eu fui. Pessoal, se eu aprendi caldeiraria de um lado, quando eu fui para essa outra empresa, incrível, que empresa maravilhosa, que empresa maravilhosa, o nome dela é Galvaniza, que empresa, eu não tenho nem palavra para dizer. Aprendi montagem, estrutura metálica, soldador, desenvolvi muito como profissional, muito. Depois saí dela por conta de uma quebra da Petrobras, basicamente, né? Ela teve que fechar uma empresa e reabrir em outro lugar. E aí depois eu fui devagarzinho, passei muita dificuldade. Foi um processo muito grande. Tanto é que eu tive que passar 3 anos fora de casa e ficando na casa dos familiares no Recife, enquanto minha família ficava em São Lourenço. E aí eu tinha que ir todo final de semana levar o mantimento, porque não dava para ficar. E aí, pessoal, foi um processo muito doloroso, muito difícil mesmo. E aí eu fui andando muito, visitando muitas casas, conquistando os clientes devagarzinho, um processo muito difícil. Mas esse processo me fez conhecer muitas pessoas, adquiri muita experiência, aprendi coisas novas, fui trabalhar na Bahia, depois foi em João Pessoa,
por conta desse processo que o Senhor passou para mim. E aí eu fui adquirindo cada vez mais experiência, aceitando o processo que o Senhor me deu. E nesse processo o Senhor foi me ajudando a crescer como profissional. E hoje eu estou aqui na internet dando essas dicas para vocês. Sempre dou dica todos os dias de serralharia. E agora vai entrar uma outra etapa depois de caldeiraria que eu quero ensinar para vocês. E é isso, pessoal. Aceite o processo, aceite as experiências que Deus tem para o seu coração, entendeu? Tenha essa experiência com Deus todos os dias e o Senhor só tem coisas maravilhosas para você. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. A sua alegria, a sua felicidade, ela vai chegar. O que o Senhor tem planejado para você são coisas maravilhosas que você nem imagina. Guarda esta palavra dentro do seu coração, enraizada aí dentro. E eu lhe digo, vai frutificar e vai dar fruto. E os frutos serão muito doces. Amém? Se você gostou dessa palavra, guarda no teu coração e compartilha para aquela pessoa que você gosta, que você ama, que quer essa palavra dentro do coração daquela pessoa. Amém? Fique na paz, que o Senhor abençoe a tua vida. Amém?